A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez, gravando um vídeo para podermos estar lançando nesse domingo à noite para você, que nesse momento que nós não estamos tendo nossos cultos presenciais, estamos fazendo essas mensagens para abençoar a sua vida. Gostaria de dizer que Deus ele tem abençoado poderosamente a minha vida e certamente eu creio que também tem abençoado a tua vida. Eu vou estar, tentando ser o mais breve possível, porque eu estou com pouco espaço no celular para poder fazer essa gravação. Eu gostaria já de pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 20. Lucas 6, a partir do versículo 20, você faz como de hábito, Dá uma pausada no vídeo, vai até lá, Procura a sua Bíblia, procura o texto, depois então você coloca o vídeo para rodar novamente. Lucas 6, a partir do versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Então, olhando para ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, o que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Amém. Amados, eu estou fazendo a leitura de um livro, E essa semana não, uns 2 dias atrás eu comecei a fazer a leitura. Hoje eu pretendo, talvez, dar uma continuidade nessa leitura desse livro. Cheguei até a metade, Talvez até amanhã eu consiga terminar. E o título do livro é bem sugestivo. O título do livro é Cristão em uma Sociedade de Consumo. E fazendo a leitura desse texto, desse livro, eu observei algumas coisas que realmente são coisas que têm chamado a atenção ao longo dos dias e que é necessário que a gente, de alguma forma, possa fazer uma reflexão sobre isso. Esse, inclusive, texto que nós acabamos de ler, é um texto que é citado nesse livro. Por isso eu estou fazendo a leitura do mesmo. E ele começa falando que bem-aventurados os pobres, E é interessante porque talvez você esteja imaginando, pastor, então a gente tem que fazer apologia à pobreza, a gente tem que viver na miséria, a gente tem que viver realmente da maneira mais simples possível, porque esses são os bem-aventurados. O livro, ele inclusive faz a questão de explicar sobre isso. Ele diz que não é necessariamente essa a questão. Ele fala sobre uma outra questão muito interessante. Ele fala que, e isso é um fato que a gente observa na dinâmica das nossas igrejas, na medida que a pessoa ela fica mais abastada, e veja que isso não é uma generalização, isso daqui é uma realidade que nós observamos, mas não significa necessariamente que acontece com todas as pessoas, mas um recorte considerável da sociedade composta pela igreja, a gente observa que isso acontece. Na maioria das vezes, quando nós temos mais tranquilidade, quando nós temos mais abundância, quando nós temos mais recursos, muitas das vezes é na mesma medida que nós começamos a nos afastar de Deus, nos afastar da dinâmica da igreja, nos afastar das atividades que nós possamos, de alguma forma, nos colocar diante da presença do Senhor. É curioso a gente observar isso, mas é uma realidade que não pode ser negada. Tanto que algumas pessoas costumam falar, que diante das dificuldades a gente vê mais as pessoas dobrando os joelhos e mais vozes se ouvem orando ao Senhor. E o texto, ele trabalha um pouco sobre essa relação. Mas eu não gostaria nem de entrar muito nessa vereda. Eu gostaria de estar entrando numa outra situação também que a gente tem observado e que eu acredito que seja um dos grandes problemas do cristianismo no século 20 e 21. 21, onde nós estamos nesse momento. A gente observa que essa questão do consumismo, e veja, eu não estou falando sobre capitalismo, não, de forma alguma. Eu não falo nem de capitalismo e nem de comunismo, eu estou falando de consumismo. Essa necessidade que cada um de nós temos de consumir coisas e consumir
a cada dia mais, entenda. É sobre isso que eu estou falando. Não é sobre ideologia política, não, de forma alguma. E nem sobre ideologia econômica. Mas veja bem, quando nós observamos que o consumismo ele adentra no seio do cristianismo, a gente observa que começam a se perverter alguns dos princípios de fé. E o que seria perversão? Perversão é aquilo que foge da normalidade. Perversão não é aquele que é mal, não é aquele que pratica o mal, é aquele que faz algo que está fora da normalidade. A definição de perversão é essa. A gente vê uma perversão da própria a ação cristã. É porque a gente começa a observar que todas as bênçãos que a gente agora quer, de alguma maneira, e pede a Deus, são bênçãos relacionadas a essa dinâmica de consumo. As pessoas vão à igreja porque querem pedir um carro, e se tem um carro, elas querem pedir um carro melhor. Se tem um carro melhor, ela quer um carro do ano. A gente observa que as pessoas elas estão sempre querendo pedir, e aquilo que normalmente elas pedem está na ordem daquilo que está nessa lógica do consumo. O que estou falando para você, amados? A nossa visão de cristianismo, ela começa a ser esvaziada dos sentidos espirituais para poderem ser cheias de sentidos materiais. E eu explico de modo muito fácil para você compreender. A gente, amados, na maioria das nossas orações, a gente pede coisas para satisfazer essa necessidade de consumo. Consumo de coisas, de bens produzidos, né, pela indústria, pelo comércio, pelos serviços. A gente não tem, na maioria das vezes, né, um grande destaque para coisas que possam nos trazer elevação espiritual, do tipo orar ao Senhor para que o Senhor ele possa estar falando mais ao meu coração, para que eu possa me santificar mais, para que dessa forma então eu possa ir para a eternidade. A gente até tem essas orações, entenda, eu não estou falando que isso deixou de existir, de forma nenhuma. Eu estou apenas querendo dizer para você que essas questões, elas acabam ficando num segundo plano. Existem outras questões que se tornam mais emergentes para nós. E quais são as questões que se tornam mais emergentes para nós? Questões relacionadas ao nosso bem-estar de uma maneira mais abrangente. E veja, eu não estou querendo aqui dizer com isso que Deus ele não está preocupado com o seu bem-estar. Não, de forma alguma. Eu não estou aqui dizendo que Deus não está preocupado em que você tenha uma vida digna. Eu não acredito nisso. Eu acredito, inclusive, que Deus ele tem pensado nisso para você. Deus ele quer te abençoar nessa área. Você deve lutar, né, com o seu trabalho, das suas capacitações para poder alcançar coisas melhores. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que quando isso começa a permear essa nossa experiência religiosa de tal maneira que haja um esvaziamento daquele sentido espiritual, aí nós estamos caminhando para o lugar errado. E esse livro ele trata exatamente sobre isso. Ele fala sobre, por exemplo, o advento da teologia da prosperidade, que vem trazer para nós uma realidade extremamente material, de necessidade de coisas e bens materiais que perecem, como a própria palavra de Deus, e eu falei isso na última gravação que eu fiz, quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala para cada um de nós. Amados, é necessário que a gente compreenda que a dinâmica da nossa vida, ela está completamente comprometida com esse princípio do consumismo. A gente sempre quer ter coisas, a gente sempre quer ter as coisas melhores, a gente quer sempre estar com o último tipo, na última moda, o último grito. Queridos, eu fico pensando, será que isso de alguma forma traz algum benefício espiritual para cada um de nós? Veja, é importante que eu destaque aqui, e quando eu prego isso para vocês, eu também reflito sobre isso para a minha própria vida. Eu, muitas das vezes, me pego nessa loucura, né, que o mercado ele acaba impondo para cada um de nós. Porque nós somos diuturnamente, né, alvos, nós somos alcançados por propagandas que querem fazer com que nós tenhamos coisas que nós não precisamos para mostrar para pessoas que não são importantes para nós. Vocês entendem isso? E isso, às vezes, acaba entrando no circuito da espiritualidade. Porque quando nós não temos aquela condição financeira para conseguir ter, a gente dobra os nossos joelhos para pedir ao Senhor. Amados, com isso surgem inclusive diversos desvios na própria liderança da igreja, que começam a fazer campanhas para que você tenha aquele bem, né?
campanha da casa própria, campanha do automóvel, campanha da prosperidade, né? São sempre coisas que estão voltadas para esse viés. E eu fico me perguntando, será que de fato é essa a essência do Evangelho? E mais uma vez, querido, eu não estou dizendo que você querer ter as coisas é errado, mas quando querer ter as coisas de alguma forma interfere na tua espiritualidade, na tua ligação com Deus, na dinâmica da fé que você vive na casa do Senhor, eu acho que deve ser repensado. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Eu vejo que muitas das vezes nós damos mais valor a coisas do que a pessoas. E isso está intimamente ligado com essa dinâmica do consumismo, sabe? Quando a gente observa, por exemplo, que as pessoas estão muito mais preocupadas com os bancos da igreja do que com as pessoas, se elas estão se alimentando ou não, né? Isso é um pouco a dinâmica do consumismo, aquele consumismo que não quer para ela propriamente, mas quer para que o templo ele seja ornamentado, seja nababesco, seja aquele templo, né, faraônico, aquela coisa maravilhosa, que está também no campo do consumismo. E as pessoas que são de fato aquelas que deveriam ser a atenção principal de cada um de nós, elas são colocadas de lado. Você entende como essa questão do consumismo ela invade até mesmo a nossa dinâmica de ser igreja? Quando nós nos preocupamos com coisas e não nos preocupamos com pessoas, amados, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever a dinâmica da nossa vida. Nós temos passado por um período de pandemia terrível. Eu sempre tenho visto muitas pessoas, né, nas redes sociais falando sobre a preocupação de passarem fome, de terem necessidade, né, de não terem com que se alimentar. E é perfeitamente compreensível. Muitas fábricas estão fechando, muitas lojas estão fechando. Mas quando o prefeito ele resolve então liberar a abertura de shopping, a primeira coisa que acontece são filas em portas de shoppings, filas em portas de lojas. E até tem uma frase na internet que eu fiz questão de publicar que é interessante. Era uma vez um país onde o povo morria de fome, mas quando os shoppings abriram, eles correram para comprar roupas. É um equívoco, e é um equívoco perfeitamente compreensível, porque quando a gente vive numa sociedade de consumo, aquilo que é essencial deixa de ser algo importante para as nossas vidas. A gente, às vezes, está muito mais preocupado com aquilo que é acessório, com aquilo que deveria estar em segundo plano. É importante que a gente compreenda isso, é importante que a gente compreenda porque, de alguma forma, essa realidade ela tem comprometido nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. E é necessário que a gente possa compreender essas coisas e se colocar diante da presença do Senhor como Ele espera que nós sejamos. E o Senhor Ele possa te abençoar poderosamente, que o Senhor Ele possa te guardar, e o Senhor possa, de fato, derramar bênçãos materiais sobre a tua vida, mas que essas bênçãos não tenham assim tanta importância e tanta evidência para você, para que você possa, de fato, valorizar as coisas que vêm do alto, para que você possa, de fato, valorizar as coisas espirituais, porque a bênção de Deus ela está nesse campo. Deus ele possa te abençoar, te guardar, fortalecer a tua vida, que Deus ele possa falar contigo em todo momento e fazer com que você reflita sobre essas questões. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Eu queria colocar a tua vida diante da presença de Deus, a vida da tua família, a vida de todas aquelas pessoas que nós temos orado constantemente. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos ao teu santo e poderoso nome. A ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nessa hora, meu Deus, eu coloco diante da tua presença a vida dos nossos irmãos, das nossas igrejas, Senhor da glória, e seus familiares, que cada um deles e delas sejam guardados, que não falte o pão nas suas casas. O Senhor possa dar, Senhor Deus, com dignidade a cada um deles e delas, Senhor, em nome de Jesus. Também clamamos a Ti para que o Senhor possa abençoar os profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente, colocando suas vidas em risco para salvar muitas outras. Abençoe, meu Pai, essas pessoas que são dos serviços essenciais, mas agora todos aqueles que estão trabalhando, porque houve uma liberação, Senhor Deus, para que todos voltassem ao trabalho. Então, o Senhor possa estar abençoando cada uma dessas pessoas que têm trabalhado, Senhor Deus, cada uma dessas pessoas que têm ido ao seu trabalho para ganhar o pão. O Senhor possa abençoar as pessoas que são da área de segurança pública também, Pai, que estão ali, Senhor Deus, correndo risco sempre. Risco da violência, risco por conta da doença, que o Senhor possa guardar e abençoar essas pessoas. Peço, meu Pai, para que esse vírus ele seja completamente erradicado, que o Senhor possa iluminar os cientistas de maneira que essa vacina saia ainda esse ano. E nós possamos voltar à vida, Senhor Deus.
não a normalidade que tínhamos antes, mas uma normalidade que nos faça ter mais empatia pelo próximo, nos faça nos aproximar do outro. Toma-nos em tuas mãos e nos abençoe. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, na terça-feira estarei fazendo um novo vídeo para que possa estar abençoando a tua vida. Até lá então, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.